Bom, então, iniciando as nossas reflexões nessa tarde, eu gostaria de agradecer mais uma vez, na pessoa da Carol aí, pelo convite, né? Agradecer a todos os amigos aí de Las Vegas, de Los Angeles, de todas as cidades que estiverem conosco, da Califórnia, dos Estados Unidos, enfim, do Brasil. É uma alegria para nós estarmos juntos nesses momentos, reunidos por essas possibilidades que nós temos hoje, da conectividade, mas acima de tudo reunidos pelo coração, pelo pensamento, como aprendemos pela doutrina espírita. Não há distância de fato para esses poderes do espírito, e creio que em momentos como este, como nunca, nós temos sido convidados, sobretudo nós espíritas, pela abrangência de entendimento que o espiritismo nos abre, nós temos sido convidados a entender de fato o que são esses poderes do Espírito que Jesus mencionou a Paulo lá atrás, quando ele ainda muito sem saber o que para levar a mensagem da Boa Nova adiante, com muitas dificuldades, né, o trabalho crescendo, enfim, Jesus solicita ou orienta ele que usasse os poderes do Espírito. Poderes do Espírito que naquela época representavam ali as cartas, né, as epístolas que ele pôde se utilizar para poder divulgar, para poder interagir com as outras comunidades, com as outras, entre aspas, igrejas, né? Era a expressão da época, assembleias, comunidades que ele havia fundado nas mais diversas cidades. Então ele recorreu àquele tempo ao que estava ao seu alcance, as famosas epístolas do apóstolo Paulo, inesquecíveis no seu conteúdo, no seu sentimento, que nos alcança até hoje. Mas certamente com o advento, né, da tecnologia, com todas as mudanças pelas quais o mundo passou desde então, nesses 2000 anos, esses poderes do Espírito se ampliaram ainda mais, até pelas tecnologias que hoje temos, mas especialmente também por essa nova compreensão que o Espiritismo nos trouxe, abrindo os horizontes da vida espiritual, dos conceitos que dizem respeito a essas leis espirituais, a sintonia, a mediunidade, a interação com o mundo espiritual, né, com os desencarnados, o próprio poder, né, os atributos do espírito, o atributo essencial que é o do pensamento, enfim, tudo isso nos propicia criar esse clima de comunhão, uma expressão muito comum utilizada por Kardec, que potencializa, digamos assim, a nossa conexão com o alto, com o divino, com as esferas superiores, quando vibramos no mesmo ideal de sintonia, de pensamento e de valores, enfim, de sentimentos. Então é para nós uma alegria estarmos partilhando desse momento e resolvemos conversar nesta tarde sobre um aspecto, né, sobre uma característica, sobre um pilar fundamental da nossa vida espiritual, que é o sentimento. Poderíamos mesmo dizer que o Evangelho, a mensagem do Cristo, é, por excelência, a grande escola do sentimento, a mais alta escola ou mais elevado processo de educação do sentimento que a humanidade já recebeu. O Cristo vai ser, sim, também o mestre do nosso entendimento, da nossa razão, do nosso raciocínio, mas, essencialmente, o mestre vai buscar o coração das criaturas. E a gente vai tentar entender o porquê dessa importância do sentimento. E começamos com o benfeitor Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 29, quando ele já nos diz que urge entender que no sentimento reside o controle da vida. Essa é uma frase muito forte de Emmanuel e que, de certo modo, com outras palavras, né, com outras abordagens, ele vai reiteradamente frisar para nós essa importância capital do sentimento. Mas gosto dessa frase porque ela sintetiza muito bem o que é a nossa proposta de reflexão nessa tarde. Urge, vejamos o verbo, né? De urgência, ou seja, é algo essencial, é algo fundamental. Desde a vinda do Cristo, mais propriamente, esse cuidado com o coração, esse olhar para o coração e para o sentimento, se fez mais premente, digamos assim, para as criaturas humanas. Mas como muitos de nós temos relutado nessa jornada e séculos afora, desde então,
nós temos relutado em dar essa devida importância ao sentimento, a espiritualidade superior, né, os bons espíritos, Emmanuel entre eles, os próprios espíritos da codificação, vão nos alertar para essa importância do sentimento. Tanto é assim, por exemplo, no Espiritismo, uma das frases ou um dos lemas fundamentais, se não o mais fundamental do Espiritismo, vai justamente girar em torno do sentimento. O capítulo central do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, né? Como dizer, aquele que está ali no meio, aquele que é o centro, aquele que é o cerne, ele vai tratar justamente desse lema que os espíritos apresentaram a Kardec, né? Ou que Kardec mesmo deduziu a partir de tudo que foi recebendo dos espíritos, na análise também das lições de Jesus: fora da caridade não há salvação. E é imprescindível que nós atentemos, de fato, para o sentido abrangente da palavra caridade. Porque mesmo no meio espírita, muitas vezes, ou quando vamos dialogar com pessoas de fora do meio espírita, ainda, muitas vezes, se reduz a ideia de caridade ao auxílio material, que seria o que estaria mais próximo do conceito de beneficência, embora Kardec também trabalhe o conceito de caridade material. Mas quando ele fala caridade e fora da caridade não há salvação, ele está falando de um universo muito maior, muito mais abrangente do que simplesmente o ato da doação material, que é uma parte, digamos assim, uma face do que pode ser a caridade. Então, caridade é a síntese, né, do sentimento aperfeiçoado da criatura, do sentimento iluminado. Ela é esse ápice que nos cabe buscar, onde ali se fundem, na própria definição da questão 886, indulgência, perdão, benevolência, tudo que decorre disso, paciência, ternura, compreensão, compaixão. Então, a caridade, nessa frase de Kardec, ela representa esse ápice do sentimento da criatura. Esse sentimento que Emmanuel está dizendo, urge logo compreendermos, é o controle da vida, onde reside o controle da vida. Então, é preciso pensemos caridade dessa perspectiva, né? Como esse processo de depuração do sentimento, que é, e aí Kardec faz o vínculo, o caminho de fato da salvação, entre aspas, isto é, da libertação do espírito, da ascensão do espírito, da iluminação do espírito. Mudando, olhando para o sentimento, Kardec está dizendo, nós estamos encontrando de fato o caminho mais seguro, se não o único caminho, para nos renovarmos como um todo. Então, é mais ou menos essa ideia que é ali trabalhada, que é também trabalhada, por exemplo, pelo Espírito Lázaro, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 8, ele tem uma mensagem muito bonita, em que ele vai tratar do amor, que a gente pode fazer aí o vínculo, né, com a caridade, também o amor, o conceito grego, por exemplo, de ágape, que é o que Paulo trabalha lá no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, né, aquele capítulo muito belo. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se inveja, não sente inveja, o amor enfim, aquele texto belíssimo e muito inspirado de Paulo, lá ele usa a palavra ágape, que tanto pode ser traduzida por amor, por caridade. A palavra em si não é tão importante, a ideia é o mais importante, é esse ápice do sentimento. E lá Lázaro vai dizer o seguinte: em sua origem, o homem ou a criatura humana tem instintos. Mais avançado e corrompido, ele diz, tem sensações. Ou seja, as paixões que decorrem da sua relação com a materialidade, com as necessidades do corpo, que quando exageradas se convertem em paixões. É a criatura que ainda vive muito no sensorial. É o homem material, que Kardec vai descrever também no Livro dos Espíritos, no comentário da questão 941. Então, muito apego ainda às sensações, às paixões, o processo aí, né, o intermediário. E depois ele prossegue, mais adiantado, ou seja, mais instruído e depurado, ele tem sentimentos. Então é interessante essa jornada que o Espírito Lázaro apresenta do nosso próprio processo evolutivo. Nós vindo da animalidade, portanto ainda muito próximos ao instinto, avançando um pouquinho mais, né? O instinto vai cedendo lugar. Kardec também vai fazer uma análise muito interessante desse assunto
No capítulo 3 do livro A Gênese, quando ele trata ali dos instintos, do item 11 em diante, principalmente nos itens 18 e 19, Kardec vai tratar dessa questão do instinto e das paixões. Então ele vem fazendo essa jornada conosco, né? Vindo do instinto que nós trazíamos da animalidade, o instinto vai cedendo espaço na medida em que a razão vai se ampliando, e aí as paixões também vão ganhando esse espaço, né? Na medida que a gente vai mal utilizando o livre-arbítrio, a gente vai exagerando as necessidades, enfim. Então, do instinto vai perdendo espaço, as paixões vão ganhando, que é o que Lázaro está dizendo, mais avançado e corrompido sensações, mas na medida em que vai avançando mais, instruindo-se e depurando-se, progresso intelectual e progresso moral, ele vai tendo, então, sentimentos. Então, é como se o sentimento em si já fosse, o cuidado com o sentimento, o cultivar dos sentimentos já fosse uma própria expressão de que a gente está realmente avançando, de que a gente está realmente se libertando do jugo das paixões, único exclusivamente das sensações, da vida materializada, e estamos, enfim, ganhando consciência espiritual, estamos progredindo em âmbito moral, estamos depurando o nosso ser e ampliando os nossos horizontes. Por isso ele põe instruindo-se e depurando-se. Então, o sentimento é meta para nós, é algo que devemos buscar, trabalhar, desenvolver, cuidar, porque ele, no fim, é que vai definir o quanto de fato estamos progredindo e qual será, a gente vai ver, a nossa relação com a vida ao nosso redor, com as outras pessoas, com aquilo que nos acontece. E Lázaro ainda complementa lá, o ponto delicado do sentimento é o amor, ou poderíamos dizer, a caridade. Por isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação de um modo geral, os Espíritos já nos lembram da importância de olhar para o sentimento. Algo que o Cristo lá atrás já nos havia dito, mas que vínhamos relutando em aplicar. Emmanuel, por isso, talvez tenha se utilizado desse verbo urge. É algo que é urgente, já está no tempo, já é o momento, já estamos postergando o momento de olhar para o sentimento com a devida atenção que ele precisa. Então, esse verbo, do capítulo 29 do livro Vinha de Luz, já nos chama a atenção logo de início, né? Reconhecer, urge reconhecer que no sentimento está o controle da vida. Então, outro aspecto essencial, entender que o sentimento é a base da nossa vida espiritual. Ele é o fundamento da nossa vida espiritual. Tudo mais vai decorrer dele. E se não cuidarmos dele, tudo mais estará comprometido. Por exemplo, o pensamento, que leva às ações, às palavras, que constroem hábitos, esses pensamentos, as atitudes e as palavras, que, por sua vez, são definidores, esses elementos, do nosso destino. Então, o sentimento é, de fato, essa base, esse controle da vida. E precisamos aprender, então, a cuidar dessa base, né? a estabelecer uma base sólida para que a vida como um todo esteja também sólida, esteja bem fundamentada. Mais adiante, nessa mesma mensagem, no capítulo 29 do livro Vinha de Luz, Emmanuel segue dizendo que o sentimento é o santuário da criatura. Ou seja, é aquele lugar onde mais propriamente nós interagimos com o divino e também com a vida como um todo, né? É o santuário, é o mais íntimo de nós mesmos. E, prossegue ele, sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Então, olha que conceito interessante. A paz do Criador, a paz do Cristo, como ele mesmo diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz flui incessantemente para todas as criaturas. É a paz que nós vislumbramos, né, no universo material mesmo, quando, por exemplo, estamos sob tempestade. Se fizermos um esforço aí, né, de pensamento, se subirmos para além dessa tempestade, se formos subindo, subindo, subindo,
uma hora cruzamos o limiar dessa tempestade e acima dessa tempestade, o que nós encontramos? Nós encontramos a mesma paz reinante de toda a eternidade, universo afora, infinito afora. Então, a tormenta que nós vemos aqui na Terra, se soubermos nos desvencilhar dela, subindo pelos planos do sentimento e do pensamento, nós encontraremos sempre, acima de todas as tormentas, a mesma paz reinante no universo. Então, a figura da tempestade é muitas vezes o que acontece conosco. A paz divina nos envolve, mas como vivemos presos dentro das nossas tempestades, ela não consegue nos alcançar. Por isso, o sentimento iluminado é abrir, né? É a abertura dessas nuvens para que essa paz, como sol divino, possa, de fato, nos alcançar, nos envolver e habitar o nosso coração. Essa é a diferença fundamental da paz do Cristo para a paz do mundo. Como Jesus disse, a paz do mundo pressupõe calmaria exterior, ausência de tempestade, ausência de dificuldade, ausência de ventanias. Por outro lado, a paz do Cristo é aquela que, por ser trabalhada por dentro, abrindo esse canal do sentimento por onde essa paz possa fluir, ela vai independer das circunstâncias exteriores. E por isso, ela é assim tão mais durável, tão mais perene, tão mais profunda do que a paz ilusória do mundo, que é muito frágil, porque o mundo, por si mesmo, é marcado por constantes modificações, por constantes vicissitudes, já nos diz Kardec, por constantes aflições. Diz Jesus, no mundo tereis aflições. Mas, à medida que vamos entendendo, então, essa importância do sentimento, de abrirmos esse canal direto com o divino, né? Aqui, pelas vias do nosso coração, então essa paz nos alcança, nos envolve, nos asserena, para que a gente possa reagir, para que a gente possa nos relacionar com o mundo, com as circunstâncias fora de nós, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais harmoniosa. Por isso, o sentimento é o controle da vida. Porque quanto mais consciente o espírito se torna, mais ele percebe que o controle da vida não está nas circunstâncias, que o controle da vida está nele, que as circunstâncias podem ser as mesmas para dois indivíduos diferentes, mas a postura, a maneira pela qual cada um deles vai reagir diante daquilo vai ser absolutamente diferente, porque depende do controle íntimo de cada um, do que cada um criou em si mesmo para se relacionar com aquela circunstância. Se as circunstâncias, enfim, ou se as circunstâncias em si fossem absolutamente definidoras da vida, então, diante de circunstâncias similares, todos reagiríamos do mesmo modo. Mas justamente porque não é, elas acarretam sim influências, elas trazem arrastamentos, mas não definem em si mesmo, porque a grande definição está no espírito que escolhe como reagir, como lidar com cada circunstância. E isso, a gente vai ver, está diretamente associado ao sentimento. Mas para nos conduzirmos nessa tarde de reflexões, nós separamos um texto do benfeitor Aulus. É aquele benfeitor do livro Nos Domínios da Mediunidade, um livro fantástico em que André Luiz faz ali várias excursões, né, juntamente com Hilário, ambos acompanhando o benfeitor Aulus, que era o instrutor deles no que dizia respeito ali às questões da mediunidade, do pensamento, da mente, do sentimento, enfim. E esse benfeitor ele traz uma mensagem em outro livro, né, do Chico, esse não de origem psicográfica, mas de origem psicofônica. Aliás, um livro que admiro muito, um livro que gosto muito, juntamente com o seu par, na verdade são dois, que seguem esse mesmo modelo, que é o livro Instruções Psicofônicas e o livro Vozes do Grande Além. Ambos foram obtidos por meio de psicofonia. Depois Arnaldo Rocha, que fazia parte do grupo Meimei, lá em Pedro Leopoldo, com Chico, fazia parte dessas reuniões. Ele transcrevia as psicofonias e então fez esses dois livros. No capítulo 41 do livro,
ele traz uma mensagem intitulada Sentimento, do livro Instruções Psicofônicas, capítulo 41, uma mensagem chamada Sentimento. E quando líamos essa mensagem, percebemos toda a dimensão, toda a profundidade do que há para a gente trabalhar aqui, né? Os conceitos que ele vai trabalhar e a importância disso para a nossa vida como um todo, já que, entendemos, o sentimento está aí nas bases, no controle da nossa vida. Então a gente vai seguir essa mensagem como nosso fio condutor pela reflexão e vamos tecendo comentários sobre aquilo que o benfeitor vai trazendo, né? A gente vai ampliando um pouco, né, ou buscando novas perspectivas a partir daquilo que ele vai nos trazendo. E ele começa dizendo assim: amigos, em nossas relações com o Senhor, com os nossos semelhantes, com a vida e com a natureza, é importante lembrar que a nossa alma produz os modelos sutis que nos orientam às atividades de cada dia. Então, olha aquilo que dizíamos, né? Na nossa relação com o entorno, com o Senhor, o próprio Pai Criador, com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, com a vida em si, com as circunstâncias, com a natureza, é importante, ele diz, lembrar que a nossa alma é que produz os modelos sutis que nos orientam às atividades de cada dia. É o mesmo conceito que Emmanuel trabalhou lá. No sentimento reside o controle da vida. Então, embora tenha a vida exterior e as circunstâncias que ela me propõe, as escolhas dos outros, o que o outro faz para comigo, a prova que me alcança, a perda que me alcança, enfim, embora existam essas conjunções e essas injunções da vida exterior, no fundo, o controle, o que vai me orientar na maneira pela qual eu vou me conduzir por isso, está em mim. São esses modelos sutis que eu elaboro, que eu trabalho e que definem a minha resposta diante do que me acontece e, com isso, o que eu semeio na vida, o que eu encontro na vida. É mais ou menos o que nós vamos ver no livro Pensamento e Vida, e é importante aqui já fazer, e muitas vezes a gente vai fazer isso, porque os conceitos são muito próximos, os conceitos de Aulus e os conceitos de Emmanuel, é como se de fato eles fizessem parte de uma mesma equipe, como é o caso, mas enfim, os conceitos são muito similares. O livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele começa mais ou menos nesses mesmos termos. Lá no capítulo 1, quando ele trata da mente como espelho da vida, ele vai falar desse processo de reflexo, né, de reflexão. O que acontece por fora da criatura impacta ou a alcança por dentro. Isso dispara uma cadeia que leva à sua resposta. Então ele diz assim, no capítulo 1 do Pensamento e Vida, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia, que por sua vez define as palavras e as atitudes, de onde se estendem os fios causadores, os fios geradores do nosso destino, que são, ou que podem ser, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da nossa existência. Olha essa cadeia fantástica que Emmanuel está descrevendo para a gente. O reflexo esboça uma emotividade. Então, o que acontece fora de mim, o que o outro falou para mim, a prova que me chegou, enfim, isso vai primeiro me alcançar pelo sentimento. E aqui é um aspecto importante da gente entender. Quando a gente fala pensamento, né, pensamento e vida, logo a gente pensa em questões intelectuais. A gente muitas vezes associa pensamento apenas a raciocínio, né, a reflexão. Mas Emmanuel, nesse capítulo mesmo, vai dizer que a face do espelho da mente é o sentimento. Então, ela é o primeiro ponto de contato da criatura com a vida que a cerca. Por isso, a primeira coisa que as circunstâncias exteriores geram em mim, geram na criatura, é emoções. Trabalham o campo do sentimento, das emoções. Gera ali um esboço de emotividade. Segundo a natureza dessas emoções, que percebamos, ele coloca o verbo, não por acaso, esboço, como a dizer que elas
que elas podem ser trabalhadas, que elas devem ser trabalhadas, a diferença entre esboço e desenho final. Então, geram um esboço de emoções. Essas emoções vão plasmar, de fato, a ideia, né? O pensamento em si, que vai definir as palavras, as atitudes, que, por sua vez, vai definir o destino. Tanto um destino libertador, transformador, como ele diz, alavancas libertadoras, ou um destino que nos prenda ainda mais aos nossos equívocos, às nossas ilusões. Como ele diz, válvulas obliterativas, ou seja, válvulas que impedem a passagem, que nos prendem. Então, essa é a cadeia que se opera no espírito, na sua relação com a vida, com o Senhor da vida, com as outras criaturas. O que nos chega de fora trabalha ou atua no campo do sentimento, gera aí, né, ou mexe no campo das emoções e dos sentimentos, que por sua vez dispara então essa cadeia das ideias, das atitudes, das palavras e do destino. Por isso que o modelo, né, daquilo que vai nos orientar no dia a dia reside em nós, reside nesses sentimentos. E por isso que Emmanuel vai dizer lá, né, pensamento e vida. Tendo essa face do sentimento, compondo isso, né, na mente, o pensamento de um modo geral, nós definimos a nossa vida de acordo com aquilo que nós preparamos em nós para lidar com esse nosso entorno. E é por isso que Emmanuel diz que no sentimento reside esse controle da vida. E também por isso que o Cristo vai dar assim tanto enfoque ao coração como sede aí do sentimento, né? Jesus mesmo dizia: a vossa boca fala do que está cheio o vosso coração. Às vezes a gente pensa apenas essa fala de Jesus no âmbito do verbo, da palavra falada. Mas a boca ali, né? A palavra, muito provavelmente, que Jesus se utilizou, era uma palavra que ela tinha múltiplos sentidos. A língua hebraica, a língua aramaica naquele tempo, que era a língua que Jesus falava, aramaica, não era uma língua muito rica em termos de radicais e tudo mais. Por isso nós tínhamos muitas palavras polissêmicas, com muitos sentidos mesmo. E essa palavra, que muito provavelmente foi a palavra utilizada por Jesus e foi traduzida por boca, é uma palavra utilizada para expressar todo o nosso sistema aqui respiratório, a boca, né, a faringe, a laringe, enfim. Mas é uma palavra que significa também espírito, né? Daí a correlação que muitas vezes a gente vê nas escrituras, no evangelho, entre sopro, vento e espírito. Tudo que estava relacionado com a respiração, com o ar, com o sopro, estava também relacionado com espírito, por conta dessa semelhança aí do próprio radical em si. Então, uma outra tradução mais abrangente para essa palavra que Jesus utilizou, né, que é nefesh, poderia ser espírito ou alma, de um modo geral, né? A vossa alma expressa aquilo que está no vosso coração. Tudo que sai de nós, tudo que irradia de nós, procede, em primeira instância, do sentimento, do coração. No fundo, essa é a abrangência da fala de Jesus. E por isso ele vai se focar tanto no tratar do sentimento, porque sabendo que ele é o princípio dessa cadeia, se eu não mudo o princípio, tudo mais está comprometido. Se eu não mudo a base, se a base está fragilizada, se a fonte está contaminada, todo o edifício estará comprometido, bem como todo o rio adiante estará comprometido se a fonte está contaminada. Então, é mais ou menos esse gesto bonito que Jesus quer, essa lição que Jesus quer transmitir com aquele gesto bonito no capítulo 13 de João, quando ele lava os pés dos discípulos. O pé é base. Então, e é o ponto de contato da criatura com o mundo, com a vida. Então, Jesus lavando os pés dos discípulos é como se ele falasse assim: se não renovarmos os sentimentos, tanto é que, em outro momento, trazendo orientações para os discípulos, quando, por exemplo, os discípulos iam sair para divulgar o evangelho, ele falava assim: se vocês, entrando numa cidade ou numa casa, não forem recebidos,
lidarem ali com a ingratidão, com a mágoa, enfim, com a agressividade, sacudam a poeira dos pés e sigam adiante. Então, simbolicamente, Jesus está falando ali do sentimento, que é essa base. Tanto que Pedro, em determinado momento, fala assim para ele: não, Senhor, então lava o resto, lava a mão, lava a cabeça. E Jesus fala: não, lavando o pé, lavando os pés, ou seja, atuando na base, tudo mais estará, por consequência, sendo trabalhado. Emmanuel tem muitas mensagens em que ele comenta essa fala de Jesus sobre o lavar os pés, ou sobre o tirar a poeira dos pés, e ele vai falar justamente sobre isso, sobre tirar dos pés, das bases da nossa vida, qualquer pó do mundo, ou seja, angústia, mágoa, ressentimento, porque caso não façamos, todo o restante estará comprometido. Então é mais ou menos isso o que Aulus está trabalhando aqui, Emmanuel, o próprio Cristo, ou seja, sempre nos apontando para essa cadeia. O sentimento é a base, o sentimento é o ponto inicial de todo esse processo. Se não olharmos para lá, tudo mais estará comprometido. Que é o que ele prossegue dizendo assim, aqui, mais adiante na mensagem. Tanto quanto a segurança de um edifício corresponde ao projeto a que se subordina, o êxito ou o fracasso em nossos menores empreendimentos correspondem à nossa atitude espiritual. Então, o sucesso do projeto, do edifício, começa no desenho bem feito, no projeto bem feito, no esboço bem feito. Assim também a nossa vida espiritual, o sucesso dela, né, o resultado positivo, o resultado benéfico em termos de iluminação e de crescimento, começa lá no esboço da emotividade que Emmanuel nos diz no capítulo 1 do Pensamento e Vida. Se eu não trabalho bem esse esboço, se eu não trabalho bem esse projeto inicial, tudo mais estará comprometido. Porque se já entendemos que o sentimento é o que inspira o que pensamos, as ideias que temos, né? Se eu vou utilizar uma matéria-prima comprometida para esse edifício, o edifício, por natureza, por consequência, estará comprometido. Então, é das emoções, é do nosso coração que nós tiramos o material, a matéria-prima fundamental para toda edificação que viemos a fazer na vida. Se nós já pegamos daí uma matéria-prima comprometida, todas essas edificações que venhamos a ter no campo das afeições, no campo dos projetos, dos trabalhos espirituais, dos hábitos, tudo isso já vai estar em si mesmo comprometido. Mas na medida em que selecionamos melhor, trabalhamos melhor essa matéria-prima, esse material fundamental, vamos dando solidez, vamos dando segurança ao que se constrói a partir disso. É o que Aulus está nos dizendo aqui. E aí ele vem usar um exemplo interessante, um exemplo da fotografia, uma análise, uma analogia, melhor dizendo, da fotografia, com a fotografia. Ele diz assim: sabemos em fotografia que o clichê é a imagem negativa obtida na câmera escura, do qual podemos extrair inumeráveis provas positivas. Então, o clichê, hoje essa palavra é usada com muitos outros sentidos, e não tanto no âmbito da fotografia mais com esse sentido, mas originalmente o clichê era o negativo ali da imagem, né? Foi quando, pela primeira vez, conseguimos replicar uma mesma imagem a partir do negativo. Até então, você tirava uma foto, você tinha só aquela foto, você não conseguia replicá-la, né? Quando era aquele nome estranho, né? Daguerreotipia, algo nesse sentido, né? Nós não conseguimos replicar. À medida que foi sendo inventado e aperfeiçoado o negativo, os clichês, nós começamos a ter essa possibilidade de extrair daquele negativo a mesma imagem tantas vezes quanto se fizessem necessárias. Pois bem, ele vai comparar isso ao que se processa em nossa mente, né? Ao nosso pensamento. O pensamento como esse negativo das imagens que nós criamos para a vida, das nossas realizações, né? Esse atributo essencial do pensamento que é o da criação. O pensamento é criador por excelência, né? Leon Denis vai falar muito disso, o próprio Kardec. O pensamento é o elemento, é o atributo fundamental do espírito no que diz respeito à criação da sua vida.
Por isso o nome que Emmanuel dá à obra, Pensamento e Vida. O pensamento, ele é o Criador. Para entender isso, basta compreendermos que tudo o que veio já à existência existiu antes no pensamento de algum ser. Tudo que existe no universo existiu antes no pensamento de algum ser. O universo mesmo existiu antes no pensamento divino. Cada um de nós existimos antes no pensamento divino. Depois fomos, então, criados, né? Passamos à existência propriamente. Mas antes estávamos no pensamento divino. E tudo que nós já realizamos e tudo que nós encontramos vida fora existiu antes em nós. Então, as experiências que hoje estamos colhendo, antes elas existiram em nós, na forma da sementeira que fizemos lá atrás, cujos frutos hoje colhemos. Essa ideia interessante que Emmanuel vai querer trabalhar aqui, desse pensamento como aquilo que gera, né, as infinitas imagens, as infinitas criações que produzimos para a vida. Ele diz, o aulos aqui no caso, né? Assim também o pensamento é a matriz que compomos na intimidade do ser, com a qual é possível criar infinitas manifestações de nossa individualidade. Agora, vai depender do tipo de matriz que a gente vai ter, as imagens, as expressões que nós vamos ter. Por isso, essencialmente, que Aulos, Emmanuel estão nos convidando a refletir a partir dessas obras e dessas mensagens na importância de olharmos para nós, de fato, como artífices da vida. E não nos deixarmos envolver por essa ideia que muitas vezes se tem e que ainda trazemos de maneira meio que atávica, de que são as circunstâncias as grandes definidoras da vida. É importante fazer essa transição, que é a transição de uma tomada de consciência do espírito que se torna, de fato, responsável pela sua condução, pela sua evolução. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele usa duas expressões para definir isso. A primeira, alma vivente, a segunda, espírito vivificante. Alma vivente é aquela condição ainda meio, digamos assim, passiva no que diz respeito à vida. Nós somos mais arrastados pela vida do que propriamente artífices da nossa vida. Então, uma alma vivente, uma alma que vai sendo levada, uma alma que vai sendo arrastada. Espírito vivificante é diferente. É espírito que dá vida, é espírito que cria, que molda a sua vida. Por quê? Porque já percebeu que a vida começa nele. Independentemente das circunstâncias que encontrar, a vida começa nele. O que ele vai decidir, o que ele vai fazer das circunstâncias está nele, né? E é o espírito que, portanto, entende que quaisquer que sejam as circunstâncias, ele pode, como o bom marinheiro, por exemplo, corrigir o leme, ajustar as velas para seguir mantendo o rumo que ele quer. Ao passo que o espírito que ainda não despertou para isso é como o marinheiro inexperiente, que não consegue, mudados os ventos, não consegue ajustar o leme e a vela para manter o rumo. Então, de acordo com o que sopra o vento, com que sentido ou direção sopra o vento, ele vai sendo levado para aqui, para lá. Então, ele vai fazendo muitas curvas, ele vai perdendo muito tempo. A evolução consciente, ao contrário, é a do espírito que entendeu que essas matrizes estão nele. E ele, então, passa a trabalhar isso para melhor lidar com o que a vida lhe traz. E aí ele prossegue, né? Mas a formação do clichê, ou seja, desse negativo, depende da película sensível, que em nosso caso é o sentimento, antecedendo-nos toda e qualquer elaboração de ordem mental. Olha aqui, é por isso que eu falo, é muito similar ao que Emmanuel trabalha no Pensamento e Vida. Lá ele coloca o sentimento como a face do espelho da mente. Aqui ele coloca o sentimento como a película do clichê mental, do pensamento. Antecedendo, portanto, toda e qualquer elaboração mental, tal sentimento. De modo que toda e qualquer elaboração mental estará associada à natureza do sentimento. Se é um filme que não é muito bom, se é uma película que não é muito boa, toda a elaboração mental está comprometida.
Ao passo que se é uma película bem trabalhada, ajustada, né, preparada, toda a elaboração mental estará beneficiada. Por isso, né, e isso é muito importante a gente entender no Espiritismo, por isso que não dá para pensar o conceito de fé raciocinada sem o conceito de razão iluminada, como nos diz Emmanuel. E é por isso que os Espíritos falam tanto de caridade como esse ápice do sentimento, para nos dizer que sem caridade, sem sentimento iluminado, não tem fé raciocinada. Porque a razão vai estar sujeita aos viés do orgulho, às sombras do orgulho, da vaidade, do rancor. O raciocínio ele não vai ser isento, ele não vai ser claro, ele não vai ser lúcido, porque o sentimento está comprometido. Então, toda a elaboração mental vai estar comprometida. Então, por isso que eles trabalham tanto a ideia de caridade, para que tenha, em paralelo, sim, aí sim, uma fé efetivamente raciocinada. Porque quantos não foram aqueles de um raciocínio, assim, uma capacidade de raciocínio tremenda, mas que diante das lições Carol, aconteceu alguma coisa? aprofundamento de entendimento. Sem essa maturidade do senso moral que Kardec menciona, não há de fato compreensão em sentido mais profundo. Caiu a internet aí? Voltou? Estamos online? Beleza, acho que deu um picozinho aqui. Estamos online. Então essa é a ideia, né, do que ele está trabalhando. É imprescindível dessa forma melhorar sempre e cada vez mais as nossas aquisições de fraternidade, entendimento e simpatia. Então, acrescentar, agregar material nobre, material elevado, material luminoso ao campo do sentimento, para que esse material, então, possa contribuir para o pensamento e para a criação, portanto, de uma nova vida. De fato, de uma vida renovada, né? Para que sejamos, de fato, artífices do nosso destino. E é justamente por isso que tanto Cristo como os Espíritos, ou o Espiritismo, de um modo geral, enquanto Evangelho redivivo, vão repisar tanto essa questão do trabalho no bem, do serviço aos semelhantes, né? Da caridade no sentido abrangente. Porque quando a gente faz isso, é isso que a gente está fazendo. Ó, aquisição de fraternidade, aquisição de entendimento, aquisição de simpatia. Sem isso, a gente pode renovar muitas coisas exteriormente. A gente pode colocar o maior brilho no nosso raciocínio, a gente pode nos revestir aí da maior cultura, né, da maior eloquência, mas em essência não há renovação. Porque eu não fui, mais uma vez, lá na base. Eu não lavei os pés. Eu posso lavar a cabeça. Eu posso fazer o intelecto brilhar, mas se eu não lavar os pés, que é o meu ponto de contato com a vida e com os outros, ali, né, no símbolo que Jesus utiliza, não há renovação de fato. E aí ele diz, a estrela é conhecida pela luz que despende de si mesma. A presença da flor é denunciada pelo perfume que lhe é característico. A criatura é identificada pelas irradiações que projeta. Então, como dizia Jesus, a árvore é conhecida pelo fruto. A gente precisa entender também que, para além dos frutos mais concretos, isto é, as obras que venhamos a fazer, nós temos outra espécie de frutos que nós lançamos para a vida, né? O próprio apóstolo Paulo tem uma definição bonita daquilo que deve ser o cristão. Ele vai dizer que o cristão verdadeiro é o bom perfume do Cristo. Ou seja, nós precisamos entender que nós estamos produzindo a todo momento, não é só a obra concreta, não é só o livro que eu produzo, não é só a palestra que eu faço, não é só o recurso material que eu transmito.
O simples fato de estar sentindo e pensando, eu já estou lançando frutos, eu já estou lançando perfumes na vida, por meio dos quais eu serei conhecido. Qual a natureza do perfume, das irradiações? Como isso alcança o outro? O que isso gera no outro? Lá no Pensamento e Vida tem um capítulo que eu gosto muito, 2, aliás, o 8 e o 9. O 8 é o associação e o 9 é o sugestão. Especialmente no 9, Emmanuel vai falar disso, como nós sugestionamos os outros, simplesmente pelo que sentimos e pensamos, também pelo que falamos e fazemos, mas antes disso, pelas simples irradiações dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, nós já estamos produzindo. Ninguém foge a essas trocas mútuas. A nossa vida, quer queiramos ou não, está influenciando outras vidas. Isso nós não podemos mudar. Agora, uma coisa podemos e devemos mudar. Qual o tipo de influência? Qual o tipo de influência? E é isso que ele está dizendo aqui, né? A flor é reconhecida pelo perfume. Então, segundo a natureza da flor, eu tenho a natureza do perfume. Assim também a estrela. Segundo a grandeza da estrela, eu tenho a grandeza da irradiação dela. Assim também o espírito. Segundo a natureza do que ele leva no coração, ele irradia essa presença, que vai envolver os outros numa atmosfera, numa psicosfera de paz, de harmonia, que concite o outro a sentimentos e a pensamentos mais edificantes, mais nobres, ou seja, que puxe o outro para cima, ou ele vai envolver o outro numa psicosfera que prenda o outro, que o leve para baixo. Kardec trata muito disso, da influência do pensamento, e também podemos pensar do sentimento nos fluidos, né, que nos envolve lá no capítulo 14 da Gênese. Ele vai tratar isso com muita profundidade. Sorvemos ideias, ou seja, nós estamos recebendo influências e assimilamos ideias, exteriorizamos ideias todos os dias. Então, a troca da qual nós não fugimos. Seja entre os mais próximos, no ambiente do lar, por exemplo, seja à distância. Troca essa ainda hoje mais favorecida pela conectividade, né? Quando eu escrevo alguma coisa numa rede social e passo aquilo adiante, o outro que está lendo, ele não está só acessando o conteúdo da mensagem, ele está acessando também os sentimentos que me levaram a escrever aquela mensagem. Que é o que está no capítulo 8, que falávamos, associação. Nós estamos acessando o que inspirou, o que me inspirou. Né? O indivíduo que está lendo está associando-se, está acessando o que me inspirou quando escrevi aquilo, em termos de sentimentos ou de pensamentos. É imperioso assim, prossegue ele, em nosso intercâmbio uns com os outros, observar os nossos estados sentimentais nas bases de nossas reflexões e raciocínios. A ideia de base, como origens da nossa vitória ou da nossa derrota no campo de luta vulgar. E aí ele vem trazendo, então, uma série de exemplos. Né? Ele vai, como bom professor, né, didático que é, ilustrando-nos a conceituação despretensiosa, evoquemos a natureza para simbolizar alguns de nossos sentimentos e clarear, tanto quanto possível, a lição que a experiência nos oferece. É interessante, né, esses espíritos superiores, esses espíritos bondosos, que eles dizem assim, né, a conceituação despretensiosa. É a mesma coisa que o Emmanuel vai dizer no que diz respeito ao pensamento e vida. É um livrinho despretensioso. Aí, quando você vai tomando ideia, dimensão do que é esse despretensioso deles, você vai imaginando assim, o que é o pretensioso, então? O que vai ser aquilo que realmente eles vão pensar ou vão dizer que é profundo? Porque uma mensagem como essa, ela está trabalhando conceitos, ou ela está trabalhando dimensões da mais alta importância para a nossa vida, ou filosófica mesmo, e eles tentam, né, tornar isso claro para nós, acessível, despretensioso esforço. Mas o que tem aqui em termos de conteúdo que, se aproveitado, pode gerar uma transformação significativa na nossa vida, a gente não consegue medir. E, no entanto, eles, né, com esse véu de humildade, com essa postura, dizem, ó, despretensioso. E aí ele vai, então, trazendo alguns exemplos. E é interessante
Na medida em que a gente for lendo esses exemplos, sentir o que esses exemplos nos geram, para captar a ideia do que é a irradiação. Ele começa dizendo assim: o ódio é comparável à hiena espalhando terror e morte. Então faz o seguinte exercício: você está andando numa savana lá na África, sozinho, a pé. De repente você vê uma hiena se aproximando de você. O que você vai sentir nesse momento? Tenta fazer esse exercício do que isso vai gerar nos seus quadros íntimos. É mais ou menos o que acontece, é mais ou menos o que a gente está semeando na vida interior de outros quando a gente sai pelo mundo com ódio no coração. A gente sai semeando nos outros esse clima interior. Entende? Aí ele prossegue, ó, a inveja é semelhante à serpente que rasteja, emitindo raios de venenoso magnetismo. De novo, imagina o que você sentiria se de repente você visse uma serpente rastejando ali. É que a gente não faz essa análise consciente no dia a dia, mas no fundo nós estamos dando e recebendo esse tipo de influências. O indivíduo que entra numa sala carregado de ódio é esse clima que ele vai trazendo para os outros, né? Esse clima de inquietação, de preocupação, de medo, que, por exemplo, a gente teria se visse um animal desse se aproximando, né? O ciúme parece um lobo famulento estendendo aflição e desconfiança. A agressividade assemelha-se ao ouriço arremessando espinhos na direção daqueles que lhe respiram a presença. Agora os exemplos positivos. Façamos também essa análise de sentir os exemplos que ele vai trazer. O amor é comparável ao sol que aquece e ilumina. Pensa naquele sol da manhã, aquele sol das 7, das 8 da manhã, aquele sol cálido, aquele sol que te envolve, aquele sol que te abraça, né? Esse é o amor. É a presença, né? Ou é o que as pessoas sentiam, por exemplo, na presença de um Chico. Elas sentiam aquela presença de um sol que envolve. E ele não precisava falar nada, né? Porque nós estamos falando de irradiação. Agora, você imagina o Cristo. Você imagina o que Públio Lentulus sentiu quando ele se ajoelhou sem conseguir sair daquela posição, por mais orgulhoso que fosse, mas que ele ficou ali ajoelhado e chorando durante toda a conversa, que ele não conseguiu dar uma palavra. Ele não conseguiu abrir a boca. Mas você imagina o que era o envolvimento daquele ser. É isso aqui, ó. Por quê? Porque o sentimento dele estava repleto disso. A compreensão copia a fonte amiga. Então, quem lembra aí, não sei, de um sítio, uma fazenda do avô, da avó, sabe quando você entra assim naquele matinho, você ouve um barulhinho de água, aquela fontezinha serena que transmite aquela paz? Essa é a compreensão. É o indivíduo que compreende os outros, é o que ele gera nos corações. Né? Quando ele chega, a pessoa já se sente assim acolhida, a pessoa já se sente envolvida por aquela sensação de frescor que a fonte desperta. Isso é a irradiação de quem compreende. A tolerância fraterna é qual a árvore que serve e ajuda sempre. A sombra, né, da árvore amiga, você está caminhando no sol, de repente você senta num gramado embaixo de uma árvore. Essa é a condição do amigo que te conhece aí os tropeços, os equívocos, mas que te ampara, que nem por isso desiste de você. É aquela sombra amiga a quem sempre você pode recorrer. A gentileza é a irmã da música construtiva, desdobrando consolações e mitigando infortúnio. A gentileza é música para a acústica da alma. A alma gentil, onde ela entra, ela encanta, né? Ela traz aquela sensação de harmonia, ela consegue pacificar o ambiente onde os outros estavam ali naquela dureza, naquela intransigência. O gentil, ele chega e ele coloca todo mundo para vibrar no mesmo diapasão. Olha como isso, a gente passa por isso todo dia e a gente não percebe, né? Tanto no receber como no doar. O sentimento elevado, então finaliza ele aqui, gera o pensamento elevado e o pensamento elevado garante a elevação da existência.
Por isso que sem sentimento renovado não tem mudança de existência. Por isso que no sentimento está o controle da vida. Sintamos bem para bem refletir, assegurando o bem na estrada que fomos convidados a percorrer. Emmanuel tem uma mensagem, está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 161, em que ele vai comentar uma fala de Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, quando Paulo diz que nós precisamos nos renovar pelo modo de sentir. E aí, ao comentar essa fala de Paulo, Emmanuel diz assim, que para nos renovarmos de fato com Cristo, primeira coisa, precisamos aprender a sentir com Cristo, para então observar com Cristo, ver com Cristo, ouvir com Cristo e agir com Cristo. Por isso, a primeira coisa que Jesus quer conquistar de nós outros é o coração. Para que então, diante daquele que erra, por exemplo, mais do que raciocinar, a gente possa primeiro se compadecer. Porque em se compadecendo, o raciocínio depois será o mais claro para melhor ajudar. Diante daquele que me ofende, mais do que raciocinar em termos de revide, eu vou antes sentir o sofrimento que o fez agredir. E então, em sentindo essa compaixão, a elaboração mental e a resposta será outra. Em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Então, o pensamento cria a vida, mas o sentimento elabora o pensamento. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Atendamos à higiene mental. Então, muito importante cuidar da mente, né, dos pensamentos, das ideias, a prece, a leitura edificante, tudo isso vai cuidando dessa higiene mental. Entretanto, não nos esqueçamos de que a casa, por mais brilhante, por mais limpa, não viverá feliz sem alimento. E a bondade é o pão das almas. Em razão disso, recomendou-nos o Divino Mestre em sua lição imperecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, era essa a ideia que nós gostaríamos de trabalhar, né? Pensarmos em momentos como este, mas na vida como um todo, em que somos mais impelidos a meditar no alcance, no impacto dos nossos pensamentos, nos pensamentos que nos alcançam, mas entender que substancialmente modificar pensamentos não é simplesmente modificar raciocínios, não é simplesmente modificar ideias, não é simplesmente enriquecer o intelecto ou trazer mais brilho à inteligência. Essencialmente, renovar pensamento, renovar, arejar e, digamos assim, né, abastecer a nossa casa mental é renovar sentimentos. É aprender com Cristo a vibrar nessas faixas da fraternidade, da compaixão, da amorosidade, para que então toda a elaboração do nosso destino que está em nós se faça diferente, para que então todo reflexo de fora recebido possa ser bem trabalhado e bem convertido em matéria-prima de qualidade, luminosa, para de fato edificarmos a nossa vida, o nosso destino, a nossa paz e o nosso equilíbrio. Sintamos com Jesus para que, enfim, vivamos com Jesus, colhendo os frutos da paz e da harmonia que disso decorrem. Eram esses os nossos votos, as nossas reflexões, rogando ao Mestre que abençoe, que alcance, que lave, né, os pés, entre aspas, de cada um de nós, removendo o pó do mundo, das ilusões, das mágoas, dos ressentimentos, do orgulho, para que nos façamos de fato bases sólidas, nos façamos de fato uma fonte pura para sair pelo mundo a compartilhar dessa água viva. Que Jesus abençoe a todos, muita luz, muita paz